Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Antônio Sanches. Vamos para mais um vídeo de Direito Processual Civil. O que a gente vai ver nesse vídeo? A gente vai falar de cumprimento de sentença de obrigação de fazer. Pois bem, primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é o seguinte. Por que eu estou falando aqui só de obrigação de fazer? Por que eu não estou falando das obrigações de fazer e não fazer? Merece uma reflexão. Vejam só. Obrigação de fazer é uma conduta positiva. Sinalzinho de mais, faça aí. O descumprimento é uma omissão, é uma conduta negativa. E a exigência disso em juízo é a exigência de uma conduta positiva. Então, aqui, a execução será uma conduta positiva. Pois bem, na obrigação de não fazer, a obrigação era uma conduta negativa, não fazer. O descumprimento foi uma conduta positiva, foi feito algo. Agora, para recompor a situação, a omissão não recompõe a situação anterior. Precisa ser desfeito, que é uma conduta positiva. Sinalzinho de mais. Então percebam que, tanto na obrigação de fazer, como na obrigação de não fazer, a exigência em juízo constitui uma exigência de um fazer. E especificamente em se tratando de cumprimento da sentença, a discussão do que deveria ter sido não feito e como deverá ser desfeito é uma discussão que já foi travada na fase de conhecimento. E nessa medida, quando chegamos aqui ao cumprimento da sentença, só temos uma conduta positiva, só temos um fazer. É por isso que aqui estamos tratando obrigação de fazer. Se você já assistiu o outro vídeo aqui do canal que trata do cumprimento da sentença de obrigação de entrega de coisa, você já viu que estamos trabalhando no âmbito da tutela executiva lato sensu, aquela em que o juiz já reconhece o direito, tutela de conhecimento, e, reconhecendo o direito, ele já fixa o prazo para cumprimento. E aí, então, as astrentes que o juiz fixou lá na sentença já constituem um mecanismo para obrigar, para coagir o exercício da coerção para que o réu cumpra aquela obrigação. Por isso, a executiva lato sensu traz o comando, cumpra, e já traz a sanção para o caso do descumprimento. Vamos ver como que se desenrola, então, no Código de Processo Civil, o cumprimento da sentença que fixa a obrigação de fazer. Vamos lá? Vimos, então, as questões a respeito da constituição do título executivo. E aí, da mesma forma que na obrigação de entrega, o juiz, na sentença, já concede a tutela específica ou providências que assegurem o mesmo resultado, podendo tomar medidas coercitivas. Notem, inclusive de ofício. Inclusive de ofício. Se pode de ofício, nem precisaria o código dizer que pode a requerimento. E aí, estamos falando basicamente da multa, remoção, desfazimento de obras. Aqui estamos falando de obrigação de não fazer. Impedimento de atividade nociva. Também estamos falando de obrigação de não fazer. Então, aqui os mecanismos colocados à disposição da jurisdição. Lembremos-nos que no nosso sistema, no sistema brasileiro,
Não pode, né? O oficial de justiça pegar o chicote e chicotear alguém para cumprir uma obrigação de fazer. A responsabilidade, né, a execução de uma obrigação que foi descumprida, ela é patrimonial. Princípio da patrimonialidade da execução. Você já viu, tem aqui na playlist de execução, princípios da execução. Então, na obrigação de não fazer que foi descumprido, o máximo que é possível, fixar multa para o caso de descumprimento. O máximo na esfera civil, porque na esfera criminal é possível até a caracterização de crime. Okay? Litigância de má-fé caracteriza? Sim, caracteriza. Mas se ele já não está preocupado com a multa cominatória, com as astrentes, se o executado já não está preocupado com aquela multa que vence diariamente, ele não estará preocupado, vamos combinar, com uma multa de 1 a 10% do valor da causa. Agora, com a possibilidade de ser processado criminalmente por desobediência, aí sim, eventualmente ele pode se preocupar e pode ficar motivado a cumprir a decisão. Ok? Além disso, se houver a impossibilidade da prestação, haverá a conversão em indenização. Ok? Se o autor requerer ou se for impossível. Porque não adianta. Às vezes, o executado efetivamente não faz. O prazo vai passando e ele não faz. Ainda que tenha multa correndo. Aí, não há alternativa que não seja a conversão em perdas e danos. Você já sabe. Se você já assistiu lá o vídeo da obrigação de entrega de coisa. As perdas e danos serão pagas independentemente do pagamento da multa cominatória, das astrentes. Então, perdas e danos mais astrente, a soma da multa cominatória. Porque tem causas diferentes. As perdas e danos serão pagas pelo prejuízo. Constitui indenização. Enquanto a astrente, a multa, ela é paga pelo descumprimento da ordem judicial. Ok? E, por fim, às vezes, a obrigação de fazer constitui numa declaração de vontade. A gente está falando especificamente compra e venda de imóvel, em que a pessoa celebra um contrato de venda e compra particular, se obrigando a, em tal data, ir até um tabelião para fazer a outorga da escritura de venda e compra. Ora, este fazer é um fazer, não é um pintar um muro, não é fazer uma obra de arte, é declarar a vontade. É dizer para o tabelião que quer vender. Celebração da escritura pública. Então, o que acontece? Nesses casos, a própria sentença substitui a vontade não declarada. Então, vamos imaginar a seguinte situação. As partes fizeram um contrato particular de compra e venda, teve lá o sinal, pagamento das arras, tem lá arras aqui no canal também, depois você dá uma olhada na playlist de obrigações. Então, foi feito o pagamento das arras e no dia de outorgar a escritura, uma das partes não apareceu e a outra precisa dar a declaração da vontade. O que vai acontecer? É uma obrigação de fazer ir até o tabelião, ir até o cartório e declarar a vontade. Nesse caso, a parte inocente ajuiza a ação e o juiz nem vai fixar multa. Ele não vai falar, condeno a ir até o tabelião sob pena de multa diária. Não precisa. O juiz julga procedente o pedido e a sentença substitui a vontade não declarada. Então o autor vai pegar a sentença, vai até o cartório de registro de imóveis, nem vai passar pelo tabelião. Vai até o cartório de registro de imóveis e registra essa sentença, que transfere lá na matrícula do imóvel a propriedade para o autor da ação. Isso está fixado no artigo 501 do Código de Processo Civil. Né? Dá uma olhada lá. Não são necessárias medidas coercitivas. A sentença
quando transitada em julgado, produz os efeitos da declaração não emitida. A declaração teria sido emitida num tabelião. A sentença produz esses efeitos. Então, a parte inocente, o autor, ela sairia do tabelião com a escritura e iria com a escritura para o cartório de registro de imóveis. Ela não vai precisar fazer isso. Ela sai do fórum com a sentença e vai até o cartório de registro de imóveis registrar a sentença. Muito mais rápido, muito mais efetivo, concedendo a tutela específica. E com isso nós vimos a execução, o cumprimento da sentença que reconhece obrigação de fazer. Por agora é só. Um grande abraço, bons estudos e até o próximo vídeo.